Olá, mulheres de Deus, que bom estarmos aqui e mais uma vez o Senhor nos deu essa oportunidade de podermos aprender mais um pouco acerca da sua palavra. Hoje, mais uma vez, nós vamos meditar, vamos buscar no Senhor a capacidade, a sabedoria para que possamos fazer as coisas, podemos resolver as situações da forma de acordo com a sua palavra. Diz a palavra do Senhor no livro de Provérbios, no capítulo 9, versículo 10, ele diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Vamos ficar só com essa parte aqui. O que é temor ao Senhor? O que é ter o temor ao Senhor? É você reverenciar, é a pessoa se submeter à sua soberania, à sua majestade. Às vezes as pessoas pensam que o temor é ter medo. Não, não é. Muitas pessoas, às vezes, até fazem as coisas, entendeu? Vêm à igreja por ter medo do que vai acontecer na sua vida se você não fizer, se você não vir, se você não vier buscar a Deus. E não é assim. Você precisa aprender a ter o temor, a reverenciar, a submeter à vontade do Senhor, a se submeter a Deus. É isso que Deus quer de nós. Nós vimos, em muitos casos, pessoas que vêm buscar a Deus, mas ainda não existe esse temor no seu coração. E é por causa do temor, quando você aprende a ter o temor ao Senhor, é que você adquire a sabedoria para poder resolver as situações. Muitas coisas você não consegue resolver porque ainda falta esse temor no seu coração, essa submissão para aprender e fazer a vontade de Deus. Quanto mais você aprende, quanto mais você medita na palavra de Deus, quanto mais você busca aqui a compreensão, mais esse temor vai crescendo no seu coração e mais sabedoria dos céus vai vindo sobre a sua vida. Muitas vezes não conseguimos resolver, mas o Senhor dá a inteligência para podermos fazer o que Ele quer. Vamos lá para o capítulo 25 de 1 Samuel, nós vamos ver acerca de Abigail, uma mulher ao qual, instruída pelo Senhor, que com certeza sabia o que era o temor a Deus. E Deus deu a ela sabedoria, compreensão para resolver uma grande causa, um problema que iria destruir toda a sua família. Mas o Senhor deu a ela capacidade e inteligência para resolver essa situação. Diz assim no versículo 3 de 1 Samuel, do capítulo 25. E era o nome deste homem Nabal, e o nome de sua mulher Abigail. E era mulher de bom entendimento e formosa. Porém, o homem era duro e maligno, mas nas obras era da casa de Caleb. Olha só, como diz aqui que ela era uma mulher de bom entendimento. Ela é uma mulher cheia de sabedoria. A palavra do Senhor diz que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a derruba com as próprias mãos. Aqui nós vimos a história, se você continuar lendo aí do capítulo 4, do versículo 4 em diante, você vai entender. No capítulo 25, no versículo 4, você vai entender qual foi o motivo, o que foi que Abigail foi usada ali para resolver uma situação que poderia destruir toda a sua família. O que aconteceu? Davi, quando ele estava fugindo do rei Saul, na época que ele estava fugindo dele, o que aconteceu? Ele ficou perto lá onde habitava esse povo, habitava Nabal e a sua família. Ali ele ficou por um tempo morando ali aos arredores daquele lugar, as terras de Nabal. E ali ele cuidava, ele ajudava a cuidar os pastores, né, lá das ovelhas de Nabal, ele ajudava todos a cuidarem ali daquelas ovelhas. E quando chegou na época de tosquiar as ovelhas, o que aconteceu? Davi pediu que um dos seus 10 dos seus homens descesse até a casa de Nabal e pedisse a ele suprimento, alimentos para todos aqueles que estavam junto com ele, que estavam passando e que precisavam daquele alimento. Mas esse homem, por ser um homem maligno, um homem rude, um homem ignorante, uma pessoa que difícil acesso, uma pessoa que era impossível chegar perto dela para falar as coisas, que ele fez? Ele simplesmente ignorou o pedido de Davi. Davi ficou chateado com aquilo ali. Poxa vida, eu cuidei, ajudei a cuidar. Ele pagou o mal com o bem que eu fiz. Davi ficou revoltado com aquela situação. E o que ele fez? Davi mandou que pegou 400 dos seus homens e foi lá para querer destruir todo aquele povo da casa de Nabal. Inclusive, estava ali também Abigail.
Mas quando Abigail ficou sabendo que um dos seus servos chegou até ela e comunicou o fato que estava acontecendo e o que poderia ocorrer, o que essa mulher fez? A sabedoria que Deus deu para ela, ela correu de encontro, resolveu, pegou mantimentos, pegou tudo que tinha ali e foi até Davi, onde que Davi já estava vindo para destruir a sua casa. Aquela mulher chegou diante de Davi e pediu a ele que perdoasse o seu marido pela situação, pela maneira que ele tratou, a maneira qual ele agiu. Ela pediu, ela se humilhou diante dele, ele pediu ele que fizesse isso, tivesse a misericórdia. E foi o que Davi fez, por causa da atitude daquela mulher. Olha só o que Davi disse para ela, lá no versículo 32, diz assim: Então Davi disse a Abigail: Bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. E bendito o teu conselho, e bendita tu, que hoje me estorvaste de vir com sangue e de que minha mão me salvaste. Porque, na verdade, vive o Senhor Deus de Israel, que me impediu que te fizesse mal, que se tu não te apressaras e não me vieres ao encontro, não ficaria a Nabal até a luz da manhã, nem mesmo um menino. Então Davi tomou da sua mão o que tinha trazido e lhe disse: Sobe em paz à tua casa. Vês aqui que tenho dado ouvidos à tua voz e tenho aceitado a tua face. Olha que inteligência, olha que sabedoria qual essa mulher foi e Deus deu para ela para resolver uma situação que poderia literalmente destruir toda a sua casa. Davi disse aqui bem claro: não restaria nem um menino. Minha irmã, quantas vezes você tem resolvido questões, você não tem tido sabedoria, capacidade para resolver uma situação? Porque essa mulher, quando soube disso aqui, se ela não tivesse sabedoria, o que ela poderia ter feito? Ela poderia ter do teu marido e xingado ele todinho, ficasse ali brigando com ele. E agora, entendeu? Enfrentasse ele, confrontasse ele. Ia adiantar alguma coisa? Não. Ia resolver alguma coisa? Não, não ia resolver nada. Só ia ter mais problemas, mais confusão e não ia resolver nada. Então, a maneira ao qual Abigail foi lá e conseguiu resolver a situação, apaziguou tudo e veio a paz novamente para a sua casa. Por causa da capacidade, da sabedoria que ela adquiriu do Senhor, por causa do temor, por causa daquilo que ela aprendeu de Deus. Deus deu ela capacidade para ajudar a resolver os problemas. E assim também não será diferente com você, minha querida. Talvez você não está tendo capacidade para resolver uma situação na sua casa. Pede ao Senhor: Deus, coloca o temor em meu coração. Eu quero aprender, eu quero ter a sabedoria. Se o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, meu Deus, me ajuda a ter o temor ao Senhor, para que a sabedoria do alto venha sobre a minha vida e eu possa aprender a resolver as situações. Talvez você precise aprender a ter fé para conquistar, entendeu? Para conseguir vencer um problema, vencer uma adversidade, vencer uma enfermidade. E Deus te dará esta capacidade, te dará a sabedoria em nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor quer te abençoar. Basta que você busque ter este temor e Deus te dará a sabedoria com certeza em nome do Senhor Jesus.